Pessoal, vamos resolver um outro problema conhecido, né? Que é o sólido de Einstein, né? O sólido de Einstein é um conjunto, né, composto por o definido através de um conjunto de N osciladores, né? Unidimensionais, localizados, né? E não interagentes, né? Então a gente vai ter, né? Numa linha aqui, por exemplo, um conjunto, né, de N osciladores, um, dois, três, etc., até o enésimo, né? Esse aqui seria o primeiro oscilador, segundo oscilador, terceiro oscilador, etc., até o enésimo oscilador, ok? Veja, como eles são não interagentes, né? A gente pega cada um desses osciladores e resolve, né? Usando, por exemplo, a equação de Schrödinger. Então, para cada oscilador desse tipo, o que, que nós temos? Nós temos que a equação é essa aqui, equação de Schrödinger, né? Cada um tem uma massa m, tá? D2πc dx2 mais a energia potencial, né? K x2 vezes πc, isso é igual a E πc, ok? Então veja, esse primeiro termo é o termo cinético, o segundo termo é o termo potencial, né? O Hamiltoniano aplicado aqui à função de onda, e esse alto valor a gente chama de a energia do sistema, né? Vezes a função de onda. Isso é uma equação, né, que a gente chama de autovalores, né? Certo? Eu tenho um operador aplicado à função, né? Isso dá um número, né? Seja complexo ou real, né? E vezes a função de onda, que a gente chama de autofunção, tá? A gente já resolveu esse problema, né? Por exemplo, as energias, né, desse sistema são dadas em termos de um número quântico n, né? É um n mais meio de h cortado ômega, né? Onde esse h cortado é a constante de Planck dividido por 2π, e esse ômega é a frequência com que esses osciladores estão oscilando, né? Esse número quântico aqui, ele tem valores 0, 1, 2, etc. Como a gente tem N osciladores, né? Cada oscilador desse vai ter uma energia desse tipo aqui. Então, ó, por exemplo, o oscilador 1 vai ter energia N1, dependendo do número quântico N1. O oscilador energia é N2, né? O oscilador 3, energia N3, etc. Até que o oscilador N, né, vai ter uma energia, né, N, ok? Onde cada uma dessas energias depende de um número quântico N1, N2, N3, etc, né? Cada uma delas, né, vai ter uma dependência com esses N's. Então, o EN1, né, para o oscilador 1, vai ser N1 mais meio de H cortado ômega. O oscilador 2 tem uma energia N2, que é igual a N2 mais meio de H cortado ômega, etc., né, até o enésimo oscilador, que terá uma energia NN, que é igual a NN mais meio de H cortado ômega, ok? Então essas são as energias, né? E como eles são não interagentes, né? A energia total do sistema, já que a gente vai utilizar o ensemble microcanônico, né? É a soma dessas energias, né? Como não tem interação, então não vai ter o termo potencial, né? Ali dentro da expressão. A energia é simplesmente a soma desses termos aqui. Então veja só, né? O que que a gente precisa fazer, né? Agora, para utilizar o microcanônico, a gente vai calcular o número de microestados acessíveis a esse sistema e depois fixar a energia, né? Então é um problema combinatório, né? Qual é o problema combinatório? É o problema de distribuir m quantas de energia, né? Que são os números, a soma desses números, N1 mais N2, etc, etc, até o Nn, né? E distribuir esses quantas de energia entre os N osciladores, né? É um problema combinatório similar a gente ter N caixinhas e nós vamos distribuir nas caixinhas M bolinhas, né? Eu tenho N caixinhas e quero distribuir M bolinhas, né, entre essas caixinhas aí, tá? Então esse é o problema combinatório que a gente vai fazer agora. Veja só, né, como a gente tem, né, N caixinhas, né, um, dois,
3, etc. N, né? Certo? E nós temos M bolinhas, né? As caixinhas representam os osciladores, né? E as bolinhas os quantas de energia. Então, o número total de quanta é a soma, né? Dos quantas de cada oscilador, N1 mais N2 mais etc. mais N, né? Então, nós vamos distribuir essas bolinhas ou quantas de energia entre os N osciladores, né? O problema é combinatório, né? Então, esse ômega, por enquanto, não estamos limitando, né? Vai ser... a gente considera, por exemplo, que tanto as bolinhas como as barreiras entre as caixinhas são móveis, né? Então, a gente faz a combinação dessas barreirinhas com as bolinhas, né? Então, como a gente tem M bolinhas ou quantas de energia, então M mais N menos 1 fatorial, né? Que é o número de permutações possíveis, né? Combinações aqui. E aí aqui, ó, permutações na verdade, e aí a gente divide pelas permutações de cada um desses termos, né? Do número de bolinhas e do número de paredes, né? Isso aqui vai dar M fatorial vezes N menos 1 fatorial, tá? Que é a expressão do nosso número de microestados acessíveis ao sistema, tá? Por enquanto a gente não limitou, né, a energia, tá? Isso é um problema combinatório, não vou entrar em detalhes, né? Se tiver curiosidade, pode pegar qualquer livro desses de análise combinatória do ensino básico, você vai entender como é que faz esse problema, ok? Bom, agora vamos fixar a energia, né? O Hamiltoniano do sistema, né, é a soma, né, das energias, né, de cada um dos osciladores, tá? Então, cada oscilador tem uma energia ENI, tá? E aí a gente vai somar nos N osciladores, né? Então, ó, a gente sabe qual é a expressão para a energia de cada oscilador, então isso variando de 1 a N, né? Que é a soma nos osciladores. Cada NI tem expressão ENI, né? Que é igual, né? Que é igual, soma em I variando de 1 a N de NI mais meio, né? De H cortado ômega. Como dito antes, esse NI é o quanto de energia, é o número quântico associado ao oscilador I, tá? Mais meio de H cortado ômega, onde ômega, né, é a frequência de oscilação, né, desses osciladores, e H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, tá? Esse H cortado ômega não depende do I, tá? Eles são constantes, eles podem sair dessa operação, né? De modo que nós temos que isso é igual ao Hamiltoniano, é H cortado, né? Soma em I, né? Variando de 1 a N, de NI mais meio, né? Veja, aqui a gente pode aplicar, né, a propriedade, né, do somatório. Né? O somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, isso aqui é H cortado ômega vezes, né, somatório em I variando de 1 a N, tá? De NI mais somatório com I variando de 1 a N, né, de meio, né? Certo? Então, essa é a nossa expressão final para o Hamiltoniano. Então, nós queremos fixar a energia, né? A energia do sistema vai estar fixa, porque o sistema é isolado, a gente vai utilizar o formalismo microcanônico, ok? E aí agora é só efetuar essa soma aqui. Então, eu vou só abrir, né, esses termos aqui da soma, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, a nossa energia é igual H cortado ômega vezes. Aí esse somatório é N1 mais N2 mais etc. mais NN. Tá? Mas, aí, por exemplo, somatório de meio de 1 a N é um meio do somatório de 1 variando de 1 a N. E isso naturalmente é N, né? Sobre 2. Tá? Então, N sobre 2. Tá? E aí, ó, esse termo aqui, ok? É justamente o nosso M, né? Que são os quantas de energia do sistema de N osciladores, né? Isso aqui é M. Então, a nossa energia é H cortado ômega
vezes m mais n sobre 2, tá? E aí, ó, o que acontece aqui? A gente pode escrever, né, o nosso m, que são os quantas de energia, em termos do número de osciladores e da energia fixa do sistema. Então, veja só, isolando aqui o m, né? Isolando aqui o m, nós temos que m é igual a E sobre H cortado ômega, né? Passar isso aqui para o lado de cá, sobre H cortado ômega, né? Menos N sobre 2, tá? Essa aqui é o número de quantas de energia do sistema em termos da energia do sistema e o número de osciladores, tá? Então, o que a gente faz com isso? A gente pega esse termo aqui e substitui no nosso número de microestados acessíveis ao sistema para fixar esse número de microestados acessíveis ao sistema a possibilidades, né, apenas a estados cuja energia é constante, né, ou seja, um sistema isolado. Então, essa expressão vai ser igual a E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, que é esse termo aqui, mais N menos 1, né? Isso fatorial, dividido, né, por M de novo, sobre H cortado ômega, menos N sobre 2, tá? Isso fatorial, vezes N menos 1 fatorial, ok? E aí, ó, quando N vai para o infinito, ou seja, no limite termodinâmico, né? E a nossa conexão vai ser com o logaritmo desse número aqui, a gente pode fazer a aproximação de Stirner, né? N vai para o infinito, também, né, diverge, ok? Então vamos fazer essas continhas. Então, ó, só reescrevendo o que a gente obteve, né? A gente obteve que o número de microestados acessíveis ao sistema com energia fixa E, né, era igual a E sobre H cortado ômega, né? N sobre 2, mais N menos 1, isso fatorial, tudo isso sobre E sobre H cortado ômega, menos N sobre 2, fatorial, vezes N menos 1, fatorial, tá? Essa é a expressão essa é a expressão que a gente obteve, né, para o número de microestados acessíveis ao sistema, né? Então, ó, como a conexão com a termodinâmica é feita através dessa expressão, né, KB ln de ômega, tá? A gente vai tomar o logaritmo, né, dessa expressão aqui, né? Tá? Então, ó, ln de ômega de E, isso é igual a ln, né, desse termo inteiro aqui, né? Sobre H cortado ômega menos. Aí, ó, veja, aqui a gente pode simplificar, né? N menos meio de N dá N sobre 2 mais, né? N sobre 2 menos 1 fatorial. Isso aqui sobre E sobre H cortado ômega menos N sobre 2 fatorial vezes N menos 1 fatorial. Fecha, né? Então a gente vai aplicar, né, as propriedades do logaritmo para encontrar quem é esse ln de ômega. Observe que por enquanto é uma igualdade, né? Então esse termo é idêntico a esse aqui, por enquanto, né? A gente ainda não fez aproximação alguma. Aproximação, né? Vamos, na verdade, não é uma aproximação, vamos aplicar a propriedade do logaritmo, né? Aqui tem o logaritmo da razão e depois o logaritmo do produto, né? A razão dá a subtração e o produto dá a soma. Então, esse logaritmo vai dar ln de, né? Primeiro termo, né? Sobre h cortado ômega mais meio menos 1, tá? Fatorial. Aí a razão menos, e como tem o produto, né? Menos ln de E sobre H cortado ômega, menos N sobre 2, fatorial, menos ln de N menos 1, fatorial, tá? Então, ó,
esse menos aqui, porque como é menos o logaritmo dessa parte de baixo inteira, do nosso denominador, né? Aí, e como tem o produto, aí faz menos esse daqui. Então, essa é a expressão para o nosso logaritmo do número de microestados acessíveis ao sistema. Como eu disse, para a energia fixa é. Como eu disse, até agora a gente não fez, né? Nenhuma aproximação, tá? Mas como esse N é grande, né, no limite termodinâmico, e obviamente a energia também cresce, né, a gente pode aplicar, né, a fórmula de Stirling, né, que é ln de n fatorial. Se n é grande, isso é aproximadamente igual a n ln de n menos n, né? Essa expressão a gente já mostrou antes, né? Não vou repetir essa conta para não alongar mais, né? Essa conta que já é grande, tá? Então, se não lembrar, procure, né, as discussões de vídeos que a gente fez anteriormente. Vou apenas repetir, né, a expressão que a gente obteve, né, para o logaritmo de ômega, né? Logaritmo de ômega de E. Isso aqui é igual, por enquanto, né, a ln, né, ln de E sobre ômega mais n sobre 2 menos 1, fecha, fatorial, ainda está na igualdade, menos ln, né, de E sobre h cortado ômega, menos n sobre 2, tá? Isso menos ln de n menos 1 fatorial, ok? Então essa é a expressão que a gente obteve, e aí agora a gente vai aplicar a fórmula de Stirling, né? Que ln de n fatorial é aproximadamente igual a n ln de n menos n, tá? Então agora a partir desse ponto, quando for substituída essa expressão, tá? O que a gente vai ter? A gente não vai ter mais a igualdade, a gente vai ter uma aproximação dos termos, obviamente, porque a gente está considerando aqui o número n muito grande. Aí o logaritmo do fatorial de um número muito grande é aproximado por essa expressão. Então vamos lá, né? Fazendo a expansão aqui de Stirling, né? Então ln de ômega de E, né, é fixo. Agora é aproximadamente igual. Agora a gente aplica Stirling em cada um desses termos, né? No primeiro vai ficar E sobre h cortado ômega mais n sobre 2 menos 1 vezes ln, né, desse termo, sobre h cortado ômega mais n sobre 2 menos 1, tá? Isso menos, né, o mesmo termo, sobre h cortado ômega mais n sobre 2 menos 1, tá? Menos, né, sobre h cortado ômega menos n sobre 2 ln de E sobre h cortado ômega menos n sobre 2 menos, né, menos, e aí como tem esse menos e o menos da fórmula de Stirling, mais, né, E sobre h cortado ômega menos n sobre 2, né, que é esse termo aqui, né? O mais vem porque tem esse sinal de menos aqui com esse aqui. E menos, né, esse último termo. Então vai ficar n menos 1, ln de n menos 1, né? Aí, como tem o menos e o menos da fórmula de Stirling, menos com menos, mais, né, n menos 1, né? Que é o termo que a gente obtém aqui, aproximado, né? Existe um conjunto de termos que a gente está desprezando, porque a gente está considerando essa aproximação.